Hoje, em especial, vamos falar sobre a origem dos sintomas emocionais. Então, de onde vem, qual é a base que traz, às vezes, alguns transtornos emocionais e se é normal ou não termos algumas alterações no nosso emocional baseado nos conflitos que nós vivemos durante o decorrer da nossa vida. Então, se a gente for pensar baseado no que o Dr. Hammer ele veio estudando na vida dele, ele começou a perceber que os conflitos físicos que nós temos, eles têm uma base de uma origem de um conflito, né? Um conflito emocional, alguma situação que possamos ter vivido de uma forma da primeira lei biológica, de forma dramática, inesperada, vivida no isolamento, que traz uma fragilidade, ou que ele chamou de um programa biológico de sobrevivência. Esse programa biológico de sobrevivência seria então um start lá do centro do cérebro, do centro de controle de cada órgão e do centro do órgão para que haja uma hiperestimulação ou de uma necrose ou de uma proliferação tecidual naquele órgão ou tecido específico, fazendo com que haja então uma proliferação de células ou uma necrose, gerando uma disfunção no tecido momentaneamente desde que aconteça o conflito. Então, iniciou o conflito, já há então uma disfunção relacionada no centro de controle do cérebro e ao mesmo tempo relacionado ao órgão ou tecido referente àquele centro de controle no cérebro. Então vamos pensar assim: se eu vivo uma situação de contrariedade indigesta, uma raiva indigesta, isso vai, enquanto eu estou vivendo essa situação, desencadear uma fragilidade no centro de controle do estômago, da curvatura menor do estômago no neocórtex e ao mesmo tempo na curvatura menor do estômago na região do estômago. Então, enquanto eu vivo a situação, eu tenho uma disfunção associada no centro de controle desse órgão e no órgão específico relacionado àquele conflito. Então, isso que ele começou a observar na vida dele. Qual é mais? Que quando nós vivemos uma situação específica, nós temos a disfunção na região do cérebro. Vamos colocar aqui em papel mesmo, né, para ser mais específico, vocês conseguirem ver, né, na prática. Então, eu tenho, por exemplo, o neocórtex aqui. O neocórtex a gente vai dividindo em duas partes. Essa região relacionada, então vamos colocar aqui que é o lado esquerdo do cérebro, porque a câmera é invertida aqui no celular. Então eu vou colocar aqui é o esquerdo para vocês, para mim está ao contrário, mas para vocês aqui está certo. Então aqui o lado esquerdo, aqui o lado direito. Então, sendo que do lado esquerdo do cérebro tem os centros de controle mais voltados à energia mais feminina e do lado direito do cérebro nós temos os centros de controle mais voltados a uma energia mais masculina. Nessa base aqui nós temos a relação dos conflitos territoriais. Então, seriam conflitos hormônio-dependentes. Então, ali a gente vai abordar os conflitos hormônios dependentes que têm uma fragilidade, então, se a pessoa vive um conflito territorial. Então, eu vivi um conflito de raiva sobre o meu território, então eu não consegui confrontar uma situação, eu senti uma situação onde que alguém tomou o que era meu e eu não pude confrontar aquela situação numa raiva. Então, eu vou ter uma lesão aqui na curvatura menor do estômago em fase ativa de estresse. Então, enquanto eu permaneço naquele conflito, eu permaneço gerando essa fragilidade, essa disfunção no foco do cérebro. Aqui, se nós fizéssemos uma tomografia sem contraste, observaria então o foco de Hammer nessa região. E ao mesmo tempo, o órgão estaria fragilizado. Então, enquanto isso, a pessoa está nauseada, a pessoa está com uma gastrite, está sentindo dor naquela região específica da curvatura menor do estômago, que aqui tem o centro de controle. Agora, enquanto nós temos um conflito, a gente vai ter a tendência de ter o sintoma físico. Só que o cérebro não é burro, não. Ele, para evitar que esse sintoma se torne intenso demais, grande demais, propenso a desencadear uma grande alteração e uma disfunção para essa pessoa, então ao invés de provocar uma necrose tecidual que provoque uma úlcera
que gere uma doença, uma alteração tão importante no quadro daquela pessoa, ele vai fazer com que a pessoa mude o lado cerebral de funcionamento. Então a gente vai mudar a forma de lidar com aquela situação. Então o primeiro conflito, eu travo o lado do cérebro, por exemplo, e agora eu começo a funcionar do lado esquerdo do cérebro. Então o segundo conflito que eu vivo nessa situação de raiva sobre o meu território, ou de um conflito relacionado a tomarem o meu espaço e não me devolverem aquele espaço, eu vou ter uma fragilidade agora do outro lado do cérebro, que é a parte do reto do intestino, do lado esquerdo do cérebro. Então eu tenho uma fragilidade relacionada à curvatura menor do estômago e ao mesmo tempo ao reto do intestino, para evitar com que eu fique sempre lesionando o mesmo local, o mesmo órgão, e evitar desencadear uma doença tão grave, um problema tão grave para aquela pessoa. E aqui, quando eu mudo o lado de funcionamento, eu tenho dois focos em ativação ao mesmo tempo, é o que o Hammer chamou de constelação esquizofrênica cerebral. Por que constelação? Constelação significa que ele olhou para o céu e viu as estrelas. Então as estrelas são, às vezes quando tem um conjunto de estrelas ao mesmo tempo, você tem então uma constelação de estrelas. Aqui é como se fossem várias estrelas brilhando no cérebro daquela pessoa na tomografia cerebral. Então eu tenho uma estrela do lado direito, uma estrela do lado esquerdo, e esse conjunto seria uma constelação. Por isso, constelação cerebral. Esquizofrênica porque a partir do momento que há mais de um conflito simultâneo, vai desencadear, então, ao invés de um sintoma físico, vai mudar de nível para um sintoma emocional. Então, aquela pessoa que tinha dor na curvatura menor do estômago, agora ela passa por uma sensação de raiva e ela acaba sendo explosiva. Por que explosiva? Porque se eu estou contrariado numa raiva perante uma situação, qual é a melhor forma de eu jogar para fora a raiva? Explodindo. Então, eu mudo a forma de ação minha para que eu possa despejar aquilo que eu não podia falar até aquele momento. Então, por isso que vai desencadear, então, ao invés de agora o sintoma físico, um sintoma emocional. Claro que agora eu despejei, pude falar tudo aquilo que eu queria e eu não podia até então. Agora eu alivio o conflito que eu estava vivendo e, claro, que se o conflito ficar pendente, eu posso ainda ter o sintoma. Mas ainda vai ter, então, uma fragilidade, talvez emocional, se ainda tem alguma pendência, ou se eu conseguir resolver em partes aquela situação explodindo, eu resolvo talvez um lado do conflito e eu fico só com a permanência do outro lado, que vai voltar a ter as dores estomacais, a queimação, a gastrite. Né? Então, basicamente é esse o processo. Então, a constelação esquizofrênica é quando há mais de um conflito ao mesmo tempo, um de cada lado cerebral, que isso faz com que ocorra uma tendência da pessoa entrar no processo emocional ao invés de permanecer no sintoma físico. Mas o que muitas pessoas têm de dúvida é, mas será que a pessoa só tem uma constelação cerebral única? Ou ela tem várias constelações simultâneas? Para quem não conhece, essa é a Dani. A Dani que é nossa parceira aqui, a nossa colega e nossa pessoa iluminada aqui do nosso grupo de estudos também. A gente é do grupo de estudo Mastermind, sempre com o objetivo de buscar mais, pesquisar mais sobre as leis biológicas, a origem emocional do sintoma, e a Dani faz parte, então, dessas estudiosas aí do campo das leis biológicas. Para quem não te conhece, Dani, fala um pouquinho aí onde é que você mora, com o que você trabalha. Bom, eu moro em Caratinga, apesar de ser de Belo Horizonte, né? Eu moro aqui tem uns 18 anos e eu trabalho com várias terapias integrativas, a micro, as barras de Axis, o Reiki, com a psicogenealogia evolutiva e meu carro-chefe são as 5 leis biológicas, né? Porque com ela a gente trabalha em qualquer tipo de terapia e até sozinha, né, Ivan? E já venho acompanhando aí, já tem bastante tempo. O Ivan já vai para 2 anos, né? 2 a 3 anos.
Eu acho que alguma um coisa pouquinho mais, assim. porque tu tava em Foz, então em Foz faz 2 anos, né? Ah, sim, já vai. É verdade. Eu até perdi a noção do tempo. E já estudava cinco leis biológicas e, bom, o estudo das cinco leis deixa a gente meio louco, né? Deixa a gente constelado, porque é muito claro, muito óbvio, né? Qual que são as origens emocionais das doenças físicas e as doenças mentais, que a gente poderia falar, né, no princípio. Então, eu já venho fazendo esse trabalho há um tempo, né? Eu grudei no Ivan, coitado, arrumou um karma Um e carrapato. um carrapato. Até porque ele é essa pessoa, né, que se doa, né? Ele é aquela pessoa que nos acolhe, nos recebe, tira dúvidas, discute. Então, ele tem essa capacidade ímpar de ser uma pessoa, né, diferenciada. Não esconde, né? Não tem medo de dividir o que sabe. E a gente sabe que quando a gente divide, a gente acrescenta, né? A gente sempre ganha em conhecimento. Então, é muito bacana, né? É uma pessoa também que te faz pensar. Então, nós estamos aqui, né? A gente gruda na pessoa e pega uma leva de gente para grudar também, né, Ivan? E te obriga a pensar, né? Porque fazendo perguntas para você responder você mesma, né? Exatamente. A gente pergunta para ele e fala assim: e o que que você acha? Então, se não é isso, é o quê? Mas isso que é bacana, né? A gente raciocinar, porque às vezes a gente já tem a resposta e por causa das benditas minimax a gente fica assim, oi? Onde? Né? Então essa troca é muito bacana, né? É um prazer e uma gratidão enorme que eu tenho de poder estar participando desse grupo, de estar com você aí, né? E a gente poder levar um pouquinho do que, só um pouquinho do que a gente sabe e do que a gente discute Tem, para outras pessoas. tem muita coisa ainda para se aprender, né? Por isso que a gente está Nossa, sempre aí conversando e trocando ideias. Mas vamos lá, Dani. Ó, vamos. seguinte, as pessoas só têm uma constelação, ou não tem nenhuma, né? Porque não Ah, pode. Eu acho que as sim. pessoas não é possível ter várias constelações ao mesmo tempo, né? Não, Eu acho que você o já me cérebro entra em chamou, tilt, né? você já me chamou de iluminado. Então eu, por exemplo, não tenho constelação. Já nasci sem. Acabei de fazer uma. Olha lá, ó. É. Então, a falsa informação que as pessoas às vezes acabam tendo ali no mundo das leis biológicas é que a pessoa não tem constelações, é possível não ter constelações, porque muitas pessoas, na verdade, nascem já com constelações esquizofrênicas, né? Ainda temos algumas dúvidas, a Paula falou que deve ter 5 ali. Sou parceira. É, com relação a ter, então, nós temos, às vezes nascemos com constelações, eu tenho ainda dúvidas sobre algumas pessoas que falam que a partir do momento que a gente nasce, a gente já resolve os conflitos da gestação, ainda eu tenho dúvidas sobre isso, né? Porque eu ainda acredito que tem coisas que nós tendemos a permanecer na fragilidade ainda com relação a algumas situações. Esse pessoal aí tá louco, né? Não, hoje o Uma pessoal tá galáxia é quente. muito. Tá. Então, eu acredito ainda que tem pessoas que, por mais que nasceram, não quer dizer que resolveu todos os conflitos. O nascer não necessariamente faz com que haja soluções. Talvez algumas soluções podem sim acontecer no nascimento, mas ainda acredito que há algumas pendências que permanecem, né? Seja dos conflitos do transgeracional, seja dos conflitos durante a gestação, que acabam permanecendo em alguns determinados conflitos. Então, claro que não quer dizer que a pessoa vai estar sempre com todas as constelações ligadas ao mesmo tempo. Às vezes, algumas estão em Graças a fase Deus, né? ativa, porque daí seria assim, daí sim a gente poderia pensar no esquizofrênico mesmo, né? Aquele paciente realmente que está Isso. vivendo aquele mundo paralelo, então ele está realmente na esquizofrenia, então ele está fora da realidade, e sim, daí ele tem várias constelações. Um autista em si, ele geralmente ele está vivendo várias constelações
ao mesmo tempo, né? Então, por isso que entra numa fragilidade. Até uma coisa que eu vi num artigo esses últimos dias aí, de uma pessoa que posta sobre o contexto das leis biológicas, criticando a visão do Hammer com relação ao que se fala sobre o autismo, né? Então, ele falava assim que eu fui perguntar para um monte de gente que estuda as leis biológicas e eles falam, todos eles, que o que é autista? Autista sempre eles falam, então vamos voltar aqui para o quadrinho, autista sempre eles falam que há um contexto de alteração, vamos colocar até com outra cor, um contexto de alteração em laringe e ao mesmo tempo em vesícula, ductos biliares, ductos pancreáticos. Então, esses dois conflitos ao mesmo tempo geram o autismo. Mas ele esqueceu um detalhezinho, tá? Muitos estudiosos das leis biológicas falam que sim, existe o foco nesses dois locais, sim, nos autistas, só que depende a intensidade que isso é. Então, às vezes, um leve... Nós mesmos somos autistas de vez em quando, porque às vezes queremos ficar no nosso canto. Né? Nós entramos na constelação autista, não autista do diagnóstico médico, tá? Então que fique claro aqui, tá bom? Então o autismo que o Hammer coloca é que quando ele analisava os pacientes autistas, existiam esses focos de Hammer nesses dois locais principalmente. Então todos eles tinham esses dois focos, tá? Então esses são os dois focos principais. Não quer dizer que não existiam outros focos de Hammer ao mesmo tempo com relação ao autista. Então, o que ele considerou? Aquela pessoa que também é introspectiva em alguns momentos, que quer ficar no canto dela, com uma dificuldade na sociabilização, e eu não estou afim de interagir, eu quero ficar ali no meu canto, eu não quero bater papo com os outros, eu tenho ali o meu mundinho, eu tenho aquele perfeccionismo em fazer aquele trabalho e fico naquele mundo, estudando aquela situação. Então a Dani está lá estudando as leis biológicas e os filhos começam a falar com ela e ela não ouve, o quê? Então, essa relação de viver no meu mundinho isolada, às vezes, pode estar numa constelação, porque eu estou buscando um território. Então, lembrando que ali é sempre um conflito territorial, né, que está afetado aqui, que eu busco um território, então eu busco me isolar no meu território para assumir um espaço meu. Uma criança, por exemplo, que vai para o quarto e fica com som no ouvido, fica jogando videogame, quer ficar no seu mundinho, de certa forma ela está num princípio dessa constelação, mas não quer dizer que ela é autista. Não, ela está momentaneamente no canto dela, buscando o território dela, buscando o espaço dela, porque lá, num outro contexto, ela, por exemplo, vive uma sensação que sempre é uma ameaça no território familiar, que sempre há discussões, brigas lá naquele território. Então, isso ameaça pega a laringe. Então, a laringe está ativa porque eu não quero ficar lá na sala, porque lá na sala tem uma ameaça, tem brigas, tem discussões, ou o pai vai me criticar, vai me xingar, vai reclamar de mim, isso, aquilo, aquele outro. Então, eu vivo com a laringe afetada, porque eu não posso expressar, eu não posso falar, ou eu vivo nessa ameaça, com uma raiva territorial, porque eu não tenho meu território, não me tomaram meu território, o meu irmão nasceu e eu perdi meu espaço, então eu busco um espaço meu. Então eu vivo momentaneamente nessa constelação. Às vezes quando eu vou para o colégio, eu tenho meus amigos, eu tenho meu espaço, eu converso, e daí eu saio da constelação e vou para um mundo tranquilo, meu espaço, meu território, então eu assumo um território. Então às vezes a gente entra e sai, né? Ou pode até entrar em outra constelação, né? Por exemplo, uma mitomania, que aí ele fala, né? Sim, exato. A porque gente daí tem que eu quero lembrar, conquistar o território. sempre tem que lembrar que é sempre um mecanismo de proteção e um mecanismo de sobrevivência, né? A gente precisa estar naquela condição, temporariamente ou não, depende do ambiente, né, Ivan? Para que a gente assuma esse tipo de personalidade ou comportamento, né? Tem algumas pessoas que vão levar isso pro resto da vida, né? O ambiente às vezes é tão hostil, ou que ela percebe, né? Porque vai pela percepção, que ela tem que se manter dessa forma por longos anos. E outras não, né? Tem um paciente, né?
que ele faz justamente essas duas, né? Em casa ele entra na constelação autista. E alguns momentos ele vai para a mitomania, ele fala, se expressa super bem. Então é essa flutuação, né, Ivan? Então a Então gente vamos falar pode um ter pouquinho o que várias é juntas. Sim, eu vou falar um pouquinho o que é mitomania, né? Mitomania é Sim, o ato de eu criar na imaginação, criar histórias, inventar. Fala-se bastante que os políticos têm um pouco da mitomania, um pouquinho, né? só um Porque pouquinho. se não fosse se eu não pudesse falar em público daquela forma, desenvoltura que eu falo, um ator é um mitomaníaco, porque ele expressa uma criação da mente dele, algo que está escrito que não é ele, então ele joga para fora uma mentira, às vezes, né, que não é a realidade da vida dele. Às vezes a gente também entra nesses papéis de que para que meus filhos às vezes não fiquem tristes, às vezes eu crio uma história, eu invento uma história para que não perca aquele território, não perca aquele espaço, né? Para que não fiquem tristes, para que não se desagradem, ou isso, ou aquilo, aquele outro, né? Então às vezes a gente acaba entrando nesse padrão de que às vezes é necessário fazer esse pequeno momento, mas não quer dizer que eu estou continuamente na mitomania. Então, como você falou, às vezes, para mim, encontrar o meu território, por exemplo, uma criança que às vezes se sente excluída num grupo de colégio, às vezes ela precisa criar história para ser aceita naquele grupo. Então eu invento histórias, eu entro, porque eu estou no conflito que é brônquios e ao mesmo tempo o reto do intestino é não ter o meu território. E ao mesmo tempo brônquios é a sensação de não poder dissuadir alguma situação. E isso faz com que esses dois conflitos ao mesmo tempo tendam a desencadear uma sensação de que eu tenho que buscar conquistar um território. E como eu posso conquistar um território? Com relação a contar uma história ou falar algo que eu não sou. Então, às vezes, a pessoa pode, então, criar uma história para se sentir aceita, não é? Tem alguém perguntando sobre os focos, se dá para ver na tomografia. As de hoje não, né, Ivan? Que as de hoje são com contraste. O que aconteceu, de certa forma, é assim. Quando o Hammer observou isso na tomografia, as tomografias eram sem contraste e os outros médicos viam aquelas focos de Hammer como algo estranho, algo errado, um erro do tomógrafo. Mas não era um erro do tomógrafo, tanto é que a Siemens, que era a fabricante do tomógrafo, ela observou que aquilo realmente existia. Então, por mais que fossem tiradas tomografias de cortes diferentes, existiam aqueles focos. Mas exigiu-se então que a Siemens promovesse um tomógrafo que não aparecesse aquilo que estava atrapalhando a visão com relação à medicina convencional. Então, criou-se um tomógrafo que não pudesse observar aquilo. Então, uma tomografia, muitas vezes, com contraste, às vezes acaba não aparecendo aquele contexto. Se for feita uma tomografia sem contraste, dos tomógrafos antigos, talvez seja ainda possível observar isso. Mas a tendência é que nos novos tomógrafos tenha mais dificuldade de aparecer os focos, principalmente de fase ativa de estresse. Agora, se há uma situação de edema cerebral pela fase pós-estresse, daí sim, às vezes pode ser observado aquela região que está cheia de líquido, né? Então vai aparecer então mais escura aquela região cerebral relacionada ao foco que já estaria num processo de edema, que é a fase PCLA. E aí, se fica o processo cicatricial, então fica a glia que é produzida no cérebro para cicatrizar aquela região, ela tende a permanecer em um foco branco. Então, se você vai olhar o tomógrafo e tem uma região esbranquiçada, daí olharíamos que é a mesma região relacionada ao foco de Hammer que ficou pendente. Então, a fase ativa de estresse, em muitos casos, não é possível observar mais por essa relação. Os tomógrafos antigos, no site do Hammer, aparecia lá bastante fotos, né, e mostrava, tem alguns vídeos do YouTube ainda que mostram relacionados aos estudiosos mais antigos do Hammer, existiam essa questão dos focos de Hammer que dava para ver nas tomografias que eles mostravam.
Agora já não mais, mas fase PCL, talvez em alguns pacientes, dependendo da intensidade, né? Porque quanto maior o edema, mais visível é. E aí ainda pode se aparecer aquela relação. O derrame geralmente é um contexto, né? Quando tem um AVC, você vai observar a região de alteração no foco onde que estava o conflito. Então, quando você vai ver a tomografia de uma pessoa que teve um AVC, você vai ter aquela região lá de edemaciamento, que é a região relacionada a esse padrão, né? Então, ainda é possível nesses casos. Então, o paciente que tem mitomania, ele pode, então, como você falou, né, ir para o colégio e às vezes entrar em mitomania, e vou para casa, eu saio da mitomania e entro no autismo. Então, a gente oscila de padrões. É a mesma coisa que o bipolar, né? O bipolar, às vezes, eu estou no trabalho, eu tenho um conflito territorial, onde eu sinto uma raiva com o meu chefe, e em casa eu sinto que o meu parceiro ou minha parceira, eu sinto que ela não se aproxima de mim. Então eu tenho uma sensação de que eu não tenho minha identidade, eu não tenho meu lugar, eu não tenho meu território em casa, porque eu não tenho meu parceiro ou minha parceira para mim. Então eu oscilo de uma situação de raiva lá no trabalho para uma situação de crise de identidade em casa. Então em algum momento eu posso estar com uma sensação de, lembra que eu falei antes aqui, curvatura menor do estômago junto com o reto do intestino desencadeia agressividade. Então biomaníaco agressivo, bioagressivo. E isso gera, então, pode ser um bioagressivo depressivo ou um bioagressivo maníaco. Ou eufórico. Então, esse bioagressivo eufórico é aquele que extravasa, né? Então, eu brigo, xingo e quebro o pau, né? Porque eu quero conquistar o território, eu quero dominar aquela casa é minha. O que meus filhos querem meter o bedelho aqui, achar que mando? É que minha esposa quer me muito mandar aqui, junto, agora né? Eu explodo. E daí eu acabo... juntos dá problema. Eu acabo explodindo aqui. Agora, se no meu território profissional do trabalho, se eu explodir, eu perco meu território, é melhor eu ter uma raiva, mas uma raiva calada, né? Então eu tenho uma depressão, né? Com raiva dentro de mim, e eu posso ter essa raiva tanto no contexto de raiva pelos outros, que eu fico aquela murmurando, né? Ou eu rói fico... as unhas, né? Ou rói as unhas, ou eu fico me autoagredindo, né? Nesse contexto de roer unha, me culpabilizando, me chicoteando, você é um burro mesmo, não presta pra nada, né? Então eu fico me auto-xingando, né? Mas não expressando uma explosão externa, né? Então isso pode acontecer. E uma pessoa que está nesse processo, imagina-se então que se eu estou numa raiva contida e eu tomo uma bebida alcoólica, ou eu fumo, eu entro num simpático tônico, né? Eu posso partir para o ato. Por isso que muitos homens antigamente que tinham essa constelação, eu ainda tem, né? Na verdade, muitas histórias, né? Vão beber e acabam batendo, quebrando tudo, e quando chega em casa e tudo mais, porque aquela raiva que era contida agora transforma. É aquelas histórias que a gente escuta, nossa, fulano quando bebe se transforma. Né? E ele não pode estar em certos ambientes que a pessoa vira outra, né? Uma outra desagradável, né? É a hora que ele pula, né? Inverte a polaridade, né? Exato. E a maioria desses contextos que nós estamos falando aqui, de mitomania, de autista, eles e agressivo, elas têm a modificação de momentos depressivos, momentos eufóricos. Porque nós estamos nessa zona territorial aqui, por base, existem constelações que não estão aqui, né? No neocórtex, mas aqui nós estamos falando por enquanto só dessas, né? Então, estamos dentro da zona hormônio dependente, que faz com que eu oscile entre os dois lados cerebrais. Então, pode existir o bipolar, que é autista, né? Então, o bipolar que ele sai de um perfeccionismo para uma situação de ficar quieto no canto dele, ficar em casa, ficar calado e depressivo. Existe o mitomaníaco que está depressivo, que fica às vezes escrevendo livros, escrevendo poemas, que fica introspectivo lá, criando na imaginação dele coisas, e existe o mitomaníaco que é mais maníaco, eufórico, que é aquele que vai contar histórias, que vai falar e vai
despejar tudo para as outras pessoas, criando possibilidades, né, de coisas que ele deixou de ser ou foi em algum momento da vida dele que não é verdade. E o agressivo também, ele oscila nesse processo de ou raiva explosivo ou raiva contida. Então eu posso oscilar essas questões. Isso é a bipolaridade, né? Então a gente tem vários tipos de bipolaridade e por isso que precisa saber como se o paciente chega no consultório, qual é o tipo dele, para saber como ele age, para entender qual é o foco que está fragilizado. Porque é através da forma de ação dele que a gente vai saber qual é o conflito, né? Porque é diferente tratar alguém que tem um conflito de laringe, que é laringe junto com a vesícula, que é o autista, do que tratar um mitomaníaco, que é o conflito de reto do intestino com brônquio. Então, o conflito é diferente que ele viveu e trouxe esse sintoma. Então, por isso que é interessante entender, né, Dani? E a gente tem que lembrar que a gente tem várias situações conflitivas, né? A gente tem vários contextos que são conflitivos, tanto os nossos, né, Ivan, quanto o entorno que a gente vive. Situações que a pessoa precisa de ter mecanismos de ação para sobreviver naquele ambiente, né? Às vezes, ela pode não ter passado diretamente por uma situação conflitiva, mas o ambiente, né, como você disse inicialmente, o transgeracional traz uma situação, às vezes um ambiente tóxico, situações desfavoráveis, que ela precisa se proteger. E uma das formas, né, é a gente fazer as constelações. Tem um caso que foi bem no início, que eu atendi, eu ainda não tinha muita noção. Uma paciente chegou com uma hoje eu sei, né? Ela chegou ninfodepressiva. Então, chegou num estado, foi uma mistura, né, de situações. Mas ela chegou, por exemplo, não é só para a gente dar um exemplo, pessoal, com a roupa toda bege, toda pálida. Ela chegou assim num estado de até mais curvada, falava pausadamente, mas a preocupação dela era com as questões sexuais, né? Aí eu fiz o primeiro atendimento, aí na segunda... Só um pouquinho, Dani. O que é ninfodepressiva? O pessoal que não sabe aí. Conta aí. Não sei desse negócio, não. Nunca vi ninguém assim. Não. Ai, ai. Então, são pessoas que têm nessa... não necessariamente 24 horas, né, Ivan? Mas ela tem toda essa preocupação. Eu não acho companheiro, eu preciso de conquistar, né? Eu tenho que estar nesse processo de conquista, mas nem sempre a pessoa leva aquilo até o ponto final, né? Às vezes a gente tem a ninfodepressiva e a ninfomaníaca, né? E nem sempre ela leva a conquista até o final, né? Às vezes ela tem a necessidade de conquistar, é olhar, é se jogar, se mostrar, né? Mas ela não vai às vias de fato, né? Ela não pega, vamos colocar assim, ela não é pegadora. Certo. Né? E a ninfo, se eu estiver falando alguma coisa besteira, você me corrige. Manda lá. E a ninfo, eu falei da ninfodepressiva, né? A ninfomaníaca é aquela mulher pegadora, né? Ela pega, leva até o final, mas o pensamento constante é isso, né? Quem eu conquisto, né? Eu quero um companheiro para mim. Fala muito algumas, né? Muito tipo do empoderamento que ela tem sexualmente falando, né? Porque é uma pessoa linda, porque eu mereço, porque é assim. Então a gente tem dois tipos e foi muito interessante que foi a primeira vez que eu tinha atentado para isso, né? Eu já estava começando a estudar as 5 leis, mas essa parte, quando a gente entra nessa parte mais da psiquiatria, dos transtornos comportamentais mentais, ele é um desafio, né? Porque não vem com uma constelação só, mas a dela, no momento, era mais gritante, era isso, me chamou atenção, assim, que ela veio pálida. Na sessão seguinte, ela praticamente inverteu. Ela continuou com a ninfo, mas ela veio toda colorida e falando, contando todas as conquistas, né? Mas nunca... As aventuras. As aventuras, mas nunca era o suficiente, né, para essas pessoas.
E pode falar. Então, ontem não, segunda-feira eu falei um pouquinho desse contexto, né? Só para exemplificar aqui no quadro, então, como professor, né, Dani? Então, o contexto de ninfomania, ele é uma fragilidade, então, hormônio dependente também, então entra dentro desses quadros, e é uma fragilidade do lado direito. Vamos falar feminino então primeiro, né? Uma mulher destra. Do lado esquerdo, inicialmente, que é a região, então, relacionada à veia coronária, à curvatura, o colo do útero, o centro de controle do hormônio feminino, né? Então, estrógeno aqui. E aqui, do outro lado, um foco ativando a artéria coronária, a região relacionada ao centro de controle dos hormônios masculinos, a testosterona. Então, essas duas ativações acontecem com uma sensação de perda de território. Quando uma mulher tem um conflito apenas do lado esquerdo, que é o inicial de uma mulher destra, ela vai ter um bloqueio com relação aos hormônios, os hormônios femininos, certo? Então, na fase ativa de estresse, há uma diminuição dos hormônios femininos. O libido começa a diminuir. Quanto mais intenso, aqui também é a zona da ovulação. Então, há uma perda de ovulação, não necessariamente de menstruação. A mulher pode menstruar, mas sem ovulação. E quanto mais intenso, pode deixar de menstruar. Né? Então, quando há um conflito intenso de perda de território. Porque uma mulher sem parceiro é uma mulher que não vai engravidar. Então, se eu perdi meu território feminino, que é geralmente o parceiro, eu não tenho por que menstruar. Porque eu não tenho o objetivo de engravidar. Porque a intenção é que eu tenha um território masculino para procriação. Isso é biológico. No mundo animal, uma fêmea conquista um macho para a procriação, para a manutenção da espécie. Então, há esse objetivo biológico. Então, eu conquisto para engravidar, eu conquisto, e a ovulação ela entra nesse contexto aqui. Agora, se eu perdi o primeiro território, vamos dizer que é uma menina, né? Uma menina que o pai abandona a família, que se separa e saiu de casa, certo? Então ela tem uma perda de território. Meu pai, o meu território inicial, às vezes ela podia considerar o pai como um parceiro, então ela tem o primeiro bloqueio. Então agora ela começa a funcionar do lado direito do cérebro. E nesse lado direito do cérebro ela tem então essa relação vinculada aos hormônios masculinos agora, né? E aqui ela tem o segundo bloqueio, que é às vezes com o namorado. Então, aos 17 anos de idade eu tenho um namorado e esse namorado me deixou, ou me traiu, ou N possibilidades ali que pode acontecer, ou simplesmente ela não sentia, ou ela não sentia prioridade. Não sentia prioridade, porque a sogra era mais prioridade do que ela. Os amigos dele são mais prioridade do que eu. Então eu me sinto segundo plano, eu me sinto deixada, né? Então eu não tenho esse território também. Então eu tenho dois conflitos de território ao mesmo tempo. Agora, vamos voltar. Lembrando que sempre quando o conflito está mais intenso do lado direito do cérebro, a pessoa fica mais depressiva. Quando é mais intenso do lado esquerdo do cérebro, a pessoa fica mais maníaca ou eufórica. Tá? Não é maníaco de limpeza, maníaco de limpar as mãos, não é esse maníaco. É maníaco de agitação, euforia. Tá? Então, se eu tenho a perda territorial do lado esquerdo, que é o pai, lembra? Cada vez que eu vou falar com o pai, cada vez que eu fico incomodado que o pai está com outra mulher, eu potencializo o lado esquerdo do cérebro e eu venho funcionar do lado direito. Então, eu tenho uma tendência agora de ficar mais ninfomaníaco. Por que ninfomaníaco? Porque eu perdi território. E se eu perdi território, o que eu tenho que fazer? Conquistar território. Então eu tenho que reconquistar aquilo que eu perdi. Então, se ela não tem o território dela, ou ela pode ser uma sedutora depressiva, que é dar uma piscadinha, mexer os cabelos, para conquistar. Não mexe o cabelo, Dani? Mexe, você tá na Anitta. Então eu mexo o cabelo ali, eu conquisto. Agora assim, puxa. Ah, é diferente? Ela se puxa eu não... Ah, tá. Entendeu? Daí olho de ladinho, assim, né? Então, eu tenho que conquistar com o olhar, então eu não vou atrás.
Eu seduzo para que o homem venha. Né? Esse é o ninfodepressivo. Agora, a ninfomania é aquela que vai atrás. Eu não tenho dó de ir atrás, comprar uma cerveja para ele e ó, vamos tomar uma ali. Então, ela tem tendência, então, de ir atrás, mandar mensagem, ligar. Exato, não tem esse lero-lero ali, não é vou e vou, né? Não tem nada que me freia. Então eu tenho uma agitação para ir atrás, conquistar. Então essa é a diferenciação de uma mulher que está mais na ninfodepressiva e uma mulher que está mais na ninfomania. E isso a gente pode oscilar também. A mulher pode estar um pouco mais em um, e daí se ela está, então, agora ela está em partes mal resolvida com o pai, mas ela está agora com o parceiro está mais intenso. Então ela tem uma tendência então de ficar mais ninfodepressiva. Então, eu choro para que ele venha me cuidar. Eu dou alguns sinais para que... então eu tenho que conquistar o parceiro de uma forma mais depressiva. Então eu trago ele para mim, para que ele me cuide, para que eu conquiste ele, para que ele fique só dando atenção a mim, né, naquele momento. Então esse é o contexto da oscilação para esse lado. O que eu ia falar, Dani? Não, porque aí você estava falando justamente dessa bipolaridade, de quando ela pula para um lado, né, a necessidade que tem dela poder fazer essa transposição. Tá, e não era isso, eu falei isso, mas o que eu estava pensando era lá para frente, né? O que eu ia falar agora é que, assim, agora eu estava chorando, eu estava triste, e o parceiro veio e ficou só comigo. Então, agora eu conquistei ele. Eu resolvi esse lado, mas esse lado ainda não resolvi. Então, quando eu conquisto de um lado, e agora ele está comigo ali, ele vai querer algo comigo também. Eu dei carinho, agora você me dá atenção também. Então, vai para a relação sexual. Só que ela conquistou, e quando ela conquistou, ela resolveu esse lado, e agora não tem mais esse lado. E o que eu falei que acontece quando tem só o bloqueio do lado esquerdo? Uma baixa da libido. Estrógeno e do libido. Então eu não quero tenho vontade, ou eu faço, mas não tenho sensação nenhuma, com dor de cabeça, ou diminui o prazer. Então, o objetivo é conquistar para eu restaurar aquele território. A partir do momento que eu conquistei, eu saio. E é a mesma coisa o homem. O homem que está passando por uma situação de perda de território, ele se sente rejeitado, ele se sente deixado, ou tem mal resolvido um contexto anterior, quando ele conquista, ele pode ter ejaculação precoce, ele pode ter a impotência, ele pode ter, então, perda de libido, né, naquele momento. Então, eu conquistei. Está explicado a dor de cabeça das mulheres, entra em edema cerebral. É por isso. Já entendeu tudo, né? Tchau. Então essa relação... Comprovado. Então se eu entro resolução de um, eu tenho um sintoma físico agora. Então eu tinha o ar de conquistar, agora eu saí. Então por isso que às vezes acontece às vezes eu atendo homens que tiveram a primeira esposa faleceu, por exemplo, e aquilo não está bem resolvido, e cada vez que ele vai ter relação com outras mulheres, ele tem essa busca de conquistar, mas ao mesmo tempo ele tem a perda de libido, ele tem a dificuldade de chegar a ter, às vezes, uma ereção, eu tenho uma impotência, porque a testosterona dá essa queda, porque eu relaxei com relação à parte do outro lado cerebral. Ou tem homens que foram rejeitados anteriormente, sexualmente, e eles ficam, né, que não é ninfomaníaco, né, mas é o que é chamado como constelação Casa Nova, que é o conquistador, né, por causa do filme Casa Nova. Então eu tenho que conquistar. E daí quando eu conquisto, eu conquistei, tive aquela noite, e daí no outro dia, tanto faz como tanto fez, porque eu não tenho amor ou a paixão ali. Eu só queria a conquista, porque eu tô sem território. E daí se eu tô sem território, é como se eu tivesse que conquistar. A hora que eu conquistei, eu resolvo um lado, e agora não tenho aquele interesse sexual, aquele desejo.
Daí, agora eu saio e eu tô sem ninguém de novo. Daí, de novo, eu tô sem território. E daí eu volto a querer conquistar para adquirir um território de novo. Então, esse homem que é casa nova, ele pode estar nesse processo e pode ser um mitomaníaco também. Porque ele pode mentir para essa mulher para conquistar ela. Né? Então eu vou falar, eu vou ser mais eufórico e tudo mais. E daí, se a gente tem também a parte lá do mesoderma novo, eu tenho o mesoderma novo aqui e eu tenho conflitos relacionados então à desvalorização sexual, que pode pegar às vezes os quadris, o pubis, por exemplo. E daí, se eu tenho a constelação nesse lugar, também no pubis, nos dois lados cerebrais, eu vou ter também a megalomania. Então, nesse contexto, eu vou me sentir o cara. Então, essa superioridade, aquele que eu sou o melhor em tudo. Então, eu tenho a mitomania, mais a megalomania, mais o conflito Casanova associado, porque, para mim, tudo isso é importante para que eu tenha o meu território. Porque uma pessoa sem território... É muito comum a gente achar essas duas juntas, né? Hoje em dia, a gente vê assim com mais frequência. Com certeza. Essa necessidade de ser empoderada na mídia, que tem que, né? Isso gera. Até porque, na verdade, se fala também que a mitomania, ela é um conflito desses dois focos, mas também dos dois ovários ou dos dois testículos. Então, ele tem que ter a associação dos dois, tanto a artéria via coronária, quanto ovários e testículos bilateral também. Então, gerando uma megalomania associada. Então, não necessariamente pode ser da parte óssea, né, ou articular. Pode ser da parte também do testículo ou do ovário. Então, pode estar tudo junto ao mesmo tempo, né? E conta pra gente o que acontece aí quando a pessoa infarta no motel. Quando um Casanova infarta no motel. Né? Porque entra nessa relação, né? Porque o infarto é uma fase de resolução. Ainda estamos nesse impasse, porque o Hammer falava muito em resolução do conflito, mas a gente está querendo mudar um pouco esse palavreado, né? Então não é resolução, porque não quer dizer que a pessoa saiu do estresse, que ela resolveu, porque ela pode voltar ao estresse. Então ela saiu do estresse, né? Quando uma pessoa sai daquele estresse, de uma situação de perda de território, ela pode gerar uma fragilidade. Se atingiu a artéria coronária, ela pode ter um ataque cardíaco, não um infarto do miocárdio, mas um ataque cardíaco. A resolução, pelo menos momentânea, que ele entendeu que ali ele conquistou, ali foi o máximo. Agora eu tive um sexo bacana. Agora eu tive alguém que me valorizou, agora alguém que gostou daquela situação. Então, essa relação de me sentir que eu tenho um território, agora eu me sentir revalorizado sexualmente, poderia desencadear, então, uma fragilidade com relação à artéria coronária e, por consequência, quanto mais tempo. Então, eu vivo 20 anos com a minha esposa e eu me sinto há 20 anos rejeitado, porque talvez ela tenha bloqueios com a sexualidade, ou ela teve problemas de como ela como foi passado para ela o que era a sexualidade, ela tem uma necessidade de estar sempre com a mãe dela e eu me sinto segundo plano, né? Então eu tenho uma sensação de me sentir rejeitado de alguma forma, por mais que não seja real e por mais que a mulher não interprete aquilo como real, mas aquele homem tem essa sensação, porque talvez ele já tinha essa sensação com a mãe dele de rejeição, de sentir segundo plano, né? Então você vai se somando e quando, enfim, depois de 20 anos de estresse, ele se sente valorizado, ele se sente amado, ele pode ter um pico ali naquele momento que pode desencadear, então, sim, o ataque cardíaco e desencadear a morte. Por isso que alguns homens podem, sim, desencadear uma morte após um ato sexual com uma amante ou mesmo com relação à esposa, quando ele volta a reconquistar ela. Então eles tiveram um momento de separação e agora parece que está diferente, tem alguma coisa melhor e agora ele relaxa e tem uma normalização desse processo. Pessoal, tá dando para entender aí? Dá um coraçãozinho aí para a gente saber se tá fazendo sentido para vocês aí, dá um ok aí.
Só para a gente saber se faz sentido essas informações da origem emocional dos sintomas, para que vocês consigam, para a gente saber se a gente está indo para o caminho certo, né? Então a gente entrou primeiramente no neocórtex, né, nos centros de controle relacionado à parte, então, hormônio dependente, entrando nessas oscilações de humor, né, que a gente pode ter, e a gente pode ter a associação de vários conflitos ao mesmo tempo. Temos outros conflitos, né, mais inúmeras possibilidades, né, mas a gente observa muito frequentemente porque esses contextos territoriais acontecem diariamente com a gente. A gente tem o território profissional, tem o território familiar, tem o território com a minha mãe, tem o território com meus filhos, tem o território do estudo, eu tenho o território do meu carro, que alguém pode bater nele, ou tem o território da minha empresa, que o vizinho do lado da empresa incomoda. Então, eu tenho vários territórios que eu posso me incomodar. Ou posso ter um inquilino, posso ter inúmeras situações, né? Um sócio, que posso ativar alguns padrões de conflito. Tu tem mais exemplo aí, Dani? As constelações dos coletores, né? Essa é a minha. Então, realmente... Todos nós temos a nossa de estimação. Tenho. Essa eu estou tentando deixar ela em algum lugar, mas não me larga. Que é interessante porque ela dá as características. Quando eu comecei a estudar a constelação dos coletores, eu começava a dar gargalhada. Eu falei, gente, sou eu, completamente eu. Né? Essa de se sentir, de não guardar caminhos, de ter que chegar sempre com antecedência nos lugares, porque você acha que você vai perder horário, vai perder o voo, né? Enfim, porque aí ela passa, né, Ivan, você não ter tantas reações físicas, né? Então é interessante porque eu vejo, por exemplo, quando ela está mais... Quando eu entro e quando eu saio da constelação. Né? Assim, lógico, né? A gente não percebe sempre porque a gente era da Minimax, né? Mas é interessante como é que é uma constelação até comum, que a gente começa a ver nos clientes da gente, né? E perdi o que eu ia falar. E um exemplo Acabei de fazer. Que entrou na mini esquizofrenia, já bloqueou, Já não bloqueei. É só falar. Só Vai falar. ver nas aulas do curso, né, Dani, que você deve ver lá que volta e meia eu começo a falar sobre um assunto, daí eu começo a espirrar, começo a tossir, começo a escorrer nariz. Geralmente a gente acaba lembrando de algumas coisas, associando aos nossos conflitos, e os exemplos que eu dou muitas vezes acaba tendo padrões, né, meus ou da minha família, né? E eu acabo lembrando de alguns padrões. E é muito frequente. Vamos falar o que é constelação, né? De coletores. Os coletores renais é aqueles que geram a retenção de líquido. Então, os inchaços, os edemas vêm dos canais coletores do rim. E eles estão fragilizados em conflitos de abandono, de desabamento da existência, conflito existencial, né? Qual aquela sensação que eu perdi tudo, a sensação que eu me senti abandonado ou me senti fora do meu local de origem. Então, fala-se muito nessa relação de eu me sentir fora do eixo, um peixe fora d'água. E aí, quando há um duplo conflito, uma dupla situação que atinge esse local, acaba desencadeando uma fragilidade no canal coletor direito e no canal coletor esquerdo ao mesmo tempo, então simultaneamente, que vai desencadear para uma pessoa uma sensação de desorientação, muitas vezes. Dá um exemplo muito frequente de que, por exemplo, no mundo animal, quando uma ovelha se perde do rebanho, ela se sente abandonada, ela não pode continuar andando, porque quanto mais ela andar, ela vai sair de perto e os outros animais não vão achá-la mais. Então, ela fica andando em círculos, e isso me remete a algumas crianças que os pais vêm reclamar que elas ficam só correndo em círculos. Então, eles ficam só correndo em círculos. E é uma desorientação, né? Então, eu estou sempre voltando naquele círculo. E eu me sinto, talvez, abandonado nesse sentido. Então, eu fico andando em círculos, eu fico no mesmo lugar, é uma desorientação, eu fico perdido, para que eu não saia dali e me perca mais ainda. Então, isso dá a entender também aquele princípio de que as pessoas,
que não gostam de sair de casa. Então elas não saem de casa, porque se eu sair de casa as pessoas não vão me achar se vierem. Porque eu me sinto abandonada, eu me sinto deixada, as pessoas não me visitam mais, as pessoas não vêm mais me ver. Então, enquanto eu fico no mesmo lugar, eu fico parada, as pessoas têm mais facilidade de me achar. A probabilidade é maior. Biológico. Exatamente. Ou aquelas pessoas idosas, ou mesmo tem outras pessoas que possam ter uma desorientação de que às vezes eu desço do ônibus e eu não sei onde é que eu estou. Eu andei de carro e agora eu não sei para que lado que eu vou, sendo que eu sempre ando nesse mesmo caminho. E às vezes então eu tenho uma desorientação. Né? Às vezes até confunde, a pessoa está fazendo um evento neurológico, né? Às vezes a pessoa está dirigindo, dá aquele branco assim, para onde que eu vou? Né? Eu tenho um paciente idoso que ele faz isso. E a família, por exemplo, é uma pessoa que não quer sair de casa de forma nenhuma. E tem esses eventos. Às vezes está no lugar e não sabe para onde que é. E isso foi muito claro, e aí ficou achando assim, nossa, ele está fazendo algum evento embólico, está fazendo alguma coisa, está com algum problema. Né? Mas ele tem essa coisa muito forte. Né? E por isso que é importantíssimo a gente entender sobre cada um dos órgãos, cada um dos sintomas, para depois a gente entrar nas constelações cerebrais. Sim. Porque se a gente não entende cada um dos sintomas, a gente não vai conseguir decifrar a vivência daquele paciente. Como vocês viram aqui nos mapas, a gente olha 2 conflitos ao mesmo tempo para entender a constelação. Mas para trabalhar aquele paciente, a gente precisa trabalhar cada um desses conflitos. Né? Precisa trabalhar a contrariedade de gesto, precisa trabalhar a crise de identidade, precisa trabalhar os canais coletores do rim. Então, por isso, no curso Origens Profissional, a gente fala sobre cada um dos órgãos primeiro, porque o aluno tem que saber, o profissional tem que saber cada um dos órgãos para tratar o emocional. Então, não adianta dar aula de emocional sem entender cada um dos órgãos. Então, no curso Origens Profissional, que a gente vai dar de 12 a 16 de fevereiro em Belo Horizonte, ali que a Dani vai estar junto com a gente, e está organizando esse curso lá, que vai ser muito legal. Então, só tem mais 4 vagas. Se você aí é da região de Belo Horizonte e quer saber sobre a origem emocional dos sintomas, tem 4 vagas aí, entre em contato com a Dani ou comigo. E ali a gente vai falar sobre cada um dos sintomas físicos do corpo, para entender bem certo, passar por cada um dos órgãos para ter esse entendimento. E aí, em março, depois de já entender cada um dos órgãos, daí sim a gente pode trabalhar sobre os conflitos relacionados ao emocional. Qual é os padrões das constelações esquizofrênicas. Então, juntando aquele órgão que você aprendeu no primeiro dia do primeiro curso, com o órgão que você aprendeu no segundo dia do curso, agora junta os dois e cria uma história do paciente. Então, você entende por que ele entrou nesse padrão. Então, aí fica nessa relação de por que essa associação desencadeia essa constelação esquizofrênica cerebral para esse paciente. Então é por isso que a gente vai gradativamente no conteúdo, para daí depois pensar no que o transgeracional trouxe para aquela pessoa. Por que os pais, sendo da forma com que eram, fizeram com que aquele filho agora juntasse, né? Porque, Dani, acontece bastante assim, né? O pai tem a gastrite, a mãe tem a mãe tem a... Ei, fugiu agora. Tem a hemorroida. Então, o pai tem um conflito de curvatura menor do estômago. A mãe tem do reto do intestino. Agora entrou eu não tenho gastrite, não tenho hemorroida, mas eu tenho a constelação biomaníaco agressiva. Porque juntou essas duas fragilidades e agora eu ajo dessa forma. E é importante... Então... Tá acabando o tempo, Dani? Tá acabando, então não dá nem tempo. Falamos demais, né? Então, em outro momento, a gente conversa mais um pouco. Nós vamos ter que gravar em outra plataforma para falar 3 horas, né? Tem.